E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aquilo que os universos querem para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou anunciar uma espécie de reboot no meu canal, né? Como assim um reboot? Eu vou explicar. Por exemplo, pensa numa história em quadrinho. Uma história em quadrinho, o personagem costuma ter fases. Você pode ter uma fase que o personagem fica mais sombrio, você pode ter uma fase que o personagem fica mais realista, fica mais sério, fica mais alegre. E da mesma forma, aqui no canal eu queria anunciar uma fase nova. E como que vai funcionar essa fase? Eu pretendo focar mais na parte de programação, que como vocês devem ter percebido, nos últimos vídeos eu estava numa fase bem divulgação científica mesmo, fazendo vídeos explicando certos temas complicados, anunciando novidades aí no mundo da computação, explicando conceitos de uma maneira mais divertida, como é o caso do meu vídeo de Vingadores e Programação Dinâmica, que foi o último. E eu já estava há muito tempo querendo mergulhar mais na parte de programação. Então, os próximos vídeos, por um tempo, vão ser bastante focados na parte prática. Uma dessas coisas que eu queria fazer, falar tudo que eu puder de Machine Learning, do mais básico até chegar em Deep Learning, as redes GAN, né? Eu queria que fosse uma espécie de um curso quase que completo para você ter as noções básicas para trabalhar com Machine Learning. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer muitos vídeos agora de Machine Learning, o máximo que eu puder. Eu espero chegar até Deep Learning. Não estou dizendo que eu vou conseguir, mas assim, eu vou tentar, vou me esforçar muito para isso. E de qualquer forma, esse conteúdo gratuito aí para vocês utilizarem, né, vai acabar sendo um benefício muito grande para muitas pessoas que desejam ter contato com esse conteúdo, mas têm limitações por conta do inglês, tem limitações porque tem que pagar cursos caros. Então a ideia é disponibilizar o máximo de conteúdo de programação gratuito. O que eu sei que nessa fase nova eu vou abordar muito Machine Learning, eu vou abordar também JavaScript, né? Eu quero avançar essa série de JavaScript para a gente trabalhar depois com a parte de programação web. Né? O instituto onde eu estou trabalhando está abrindo uma especialização de programação web, que vai começar a rolar a partir de 2020. Então não tem jeito, eu preciso mergulhar muito na parte de programação web, estudar React, parte de aplicativos móveis também vai entrar nesse curso. Então eu pretendo gravar o máximo de vídeos possíveis nessa fase nova desses conteúdos ligados à programação de alguma maneira. Mas assim, isso não significa que eu nunca mais vou fazer vídeo de divulgação, não é isso. Eu pretendo fazer, vou fazer muitos vídeos de divulgação, mas não agora, mais pra frente. Vamos ver aí como é que vai funcionar essa fase nova, vamos ver se vocês vão gostar, se vocês vão assistir, se vocês vão curtir. Nada que é escrito na pedra e fica o resto para sempre, não. As coisas aqui mudam, né? Eu tô nessa fase nova e se essa fase não agradar, assim como nas histórias em quadrinhos isso também acontece, a gente muda, não tem problema, vira outra coisa, tá certo? E esse vídeo que você está assistindo, ele é sobre o quê? Quando a gente fala de Machine Learning, a gente precisa abordar um pouquinho da parte de pré-processamento, que é a parte de preparar os dados para aí você fazer classificações. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como completar dados que estão faltando na sua base de dados. Isso acontece, né? Dando até um exemplo, tem uma base que eu trabalho de imagens médicas, que algumas imagens foram tiradas com problema, às vezes falta informação sobre o paciente. Então, às vezes, você tem uma base de dados até grande, mas que falta informação. E você precisa completar de alguma maneira para o resultado final da sua classificação ficar positivo. Então, eu vou ensinar vocês aqui como fazer no Python para completar dados que estão faltando em sua base de dados. Tá certo? É isso. Espero que você tenha entendido bem aí como que vai funcionar essa fase. E assiste aí o vídeo. E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico. Aqui é o Lucas do Universo Físico para mais um vídeo. E a partir de agora começa o reboot do canal, o conjunto de vídeos onde a gente vai desde o básico, desde a parte de pré-processamento até Deep Learning. É essa a meta que o canal almeja, né? Apresentar uma série de vídeos aí de Machine Learning. E eu vou começar por nesse vídeo aqui. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou ensinar vocês a completar dados que estão faltando na sua base de dados.
Então, como que a gente faz isso? Vamos aprender? Bom, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês o conjunto de dados que eu estou trabalhando. Eu peguei uma série de informações dos canais do Science Vlogs Brasil. Eu só peço desculpa aí que parece que na hora de importar o arquivo os acentos deram um pau. Mas vamos deixar isso de lado, isso não vai afetar o exemplo, né? Aqui temos vários canais do Science Vlogs Brasil, Papo de Primata, Colecionadores de Ossos, Dragões de Garagem, o Schwarza, Fisiculturista, Universo Discreto aqui. E o que são, né, melhor dizendo, essas duas colunas aqui? São os inscritos e o total de visualizações que o canal tem no YouTube. Esses dados são um pouco antigos, então se vocês olharem agora vai estar um pouco diferente, mas enfim, a gente vai usar essa base de dados aí. Vamos pegar um canal grande, deixa eu ver aqui, o Pirula. O Pirula, por exemplo, tem 752 mil inscritos na época quando esses dados foram importados e um total de 76.462.787 visualizações, coisa pra caramba. E o que nós vamos fazer? Vamos apagar alguns dos dados que essa planilha tem e escrever um código em Python que preencha da melhor maneira possível esse conjunto de dados. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Peixe Babel. O Peixe Babel tinha na época 51 mil inscritos e 1.603.700 visualizações. Vamos apagar. Eu vou apagar colocando none, que é uma maneira de eu indicar no Python que os dados não se encontram disponíveis. E vamos criar um algoritmo aqui que preencha da melhor maneira, baseado nesse conjunto de dados aí, automaticamente o Peixe Babel. Então vamos ver aí no Python como que a gente faz isso, né? Tá aqui o nosso Python bonitinho. A gente vai precisar primeiro importar duas bibliotecas, pessoal. O NumPy, a gente vai referenciar ele como NP ao longo do código e vamos usar também a Pandas. A Pandas é uma das várias bibliotecas de Machine Learning que temos aí no Python. E outra coisa, talvez você ache um pouco chato, um pouco simples esse exemplo, mas que Machine Learning a gente tem que partir do básico para as coisas um pouco mais chatas nesse começo, mas aí mais para frente vai ficando legal. Principalmente quando a gente pegar Deep Learning, então, aí vai ficar maravilhoso o negócio. Primeira coisa, a gente precisa pegar a base de dados, vamos criar uma variável aqui que vai receber o objeto base de dados e vamos usar uma função que é a read_csv. CSV é um arquivo de planilha muito simples, onde os dados podem estar delimitados, separados, ou por vírgula ou por ponto e vírgula. Mais para frente eu vou ensinar vocês a trabalharem com conjuntos de dados em outros formatos de arquivo, mas vamos começar pelo CSV, que ele é mais básico. Na pasta do projeto tem aquela planilha que é svbr csv e os arquivos estão delimitados por ponto e vírgula, então a gente vai precisar passar o parâmetro delimiter para indicar que os dados estão separados por ponto e vírgula. E aí, pessoal, eu preciso extrair os dados, os valores. O conjunto de dados vai estar em X. Normalmente aqui em Machine Learning a gente usa X para referenciar o conjunto de dados e o Y para indicar o rótulo desses dados. No momento eu ainda não vou trabalhar com o Y, vou trabalhar só com o X. Mais para frente a gente vai usar X e Y direto aí. Então a gente vai pegar da base de dados o conjunto de linhas e colunas, os valores mesmo. Eu vou pegar todas as linhas e todas as colunas. É isso que eu estou indicando aí. Mas eu vou pegar só os values, só os valores. Para você entender o que está acontecendo aqui, vamos printar X aqui, vamos ver. Vai demorar um pouquinho, pessoal, que eu estou usando uma máquina meio lenta. Então, tá aí, tá vendo? Todos os dados estão aí direitinho. Primata falante com 110.840 inscritos na época, Dragões de Garagem com 6 mil, Minimídios com 66.122, 2.009.621
21 visualizações, coisa pra caramba também. A galera do Science Vlogs tá sinistra, tá topster. Então, beleza, a gente pegou os dados como a gente queria. E agora vai entrar outra biblioteca que nós vamos usar bastante, que é a sklearn. Eu já usei ela muito aí no meu canal, em alguns vídeos de Machine Learning mesmo. A gente vai usar muito ela e muito Pandas. A gente vai chamar o submódulo input, que é para você imputar, introduzir os dados, chamando simple inputter. Talvez, pessoal, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, talvez alguns módulos fiquem deprecated, ou seja, eles ficam velhos, desatualizados e tudo mais. Quando isso acontecer, eu vou tentar gravar novos vídeos para ir atualizando. Então vamos ver, né? Mas assim, na última versão da sklearn, o módulo se chama Simple Inputter, o que a gente vai usar. E aí a gente vai criar o objeto inputter. O objeto inputter, ele vai nascer, né? Ele vai ser instanciado, melhor dizendo, a partir do objeto Simple Inputter, o construtor Simple Inputter, né? Melhor dizendo. E aí eu tenho que indicar quais são os valores que estão faltando. Eles estão representados de que maneira? Como vocês viram, eu renomeei para none, para dizer que é um número indisponível. Então eu indico que os missing values vão ser none a partir do módulo NP, que é o NumPy, o Numerical Python. Eu tenho que indicar qual estratégia que eu vou usar. Eu vou usar uma estratégia bem simples no começo, que é mean, né? Que seria a média. Ele vai calcular a média de todos os valores que estão faltando para calcular um novo valor para esses campos que são none, que no caso são os campos que eu coloquei none no Peixe-Babel. Foi lá que eu coloquei. Bom, eu fiz isso, agora eu preciso chamar filtr para esse cálculo que vai preencher esses espaços vazios, vão ser realizados. Então eu vou chamar o objeto inputter, vou chamar fit, que é onde esses cálculos vão ser feitos aí, passando o x. E aí, pessoal, o que acontece? As linhas vão ser todas, só que coluna, não sei se vocês perceberam, mas a primeira coluna, né, vou botar aqui que é melhor. A primeira coluna são os nomes dos canais. Peixe-Babel, Primata Falante, Mimimídias, Jornal Sensacional. Então, a gente vai excluir essa coluna de nomes e a gente só vai usar as colunas em diante, que no caso a coluna 1 vai ser os inscritos e a coluna 2 vai ser o número de visualizações. Só que a gente vai colocar 1,3. Por que 1,3? Porque aqui funciona da seguinte maneira: o 1 é justamente a segunda coluna do seu projeto, e aqui você tem que indicar a última coluna, o índice da última coluna mais 1. Como a última coluna é a coluna 2, eu tenho que colocar ali naquele valor 2 mais 1, 3. É como se o teto tivesse que ter uma unidade a mais do que o total de colunas que você tem. Então com isso aqui o cálculo já está feito. Para funcionar, o que eu fiz? Eu só trabalhei com a parte numérica. Eu preciso transformar esses dados de novo em inteiro e colocar a coluna do nome dos canais que eu excluí. Então eu vou fazer x receber inputter transform. Eu vou transformar os dados aí. De que maneira? De novo, a coluna 1,3, representando os dados como string para eu mostrar eles na tela. Eu cometi um erro aqui, inputter é com M. Ai. Inputter é com M, pessoal, desculpa. Tá vendo? Eu acabei de imprimir os valores aí e como vocês podem perceber, você só tem duas colunas. A coluna de inscritos do canal e a coluna de visualizações do canal. A gente tem que colocar na coluna 0 o nome dos canais de novo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai inserir uma coluna em X na coluna 0
e a gente vai inserir tudo que está na coluna 0 de base de dados. Base de dados iloc0.values é a primeira coluna da base de dados original, onde contém apenas os nomes dos canais. Então você está pegando a coluna que tem os nomes dos canais, inserindo na coluna 0 de X. E aí só falta eu indicar que eu estou fazendo isso em coluna, x1 indica que isso está sendo inserido em coluna, se fosse x0 eu ia inserir como linha, tudo isso daí. E beleza, com isso agora só falta eu imprimir para ver se ficou tudo certo. Vamos conferir para ver se eu não esqueci nada, se está funcionando direitinho, né? Aí, errei alguma coisa aí. Ah, erro meu. Aqui tem que estar separado em vírgulas, tá? Linha separado de coluna. Então, para a estratégia minha, vamos ver como ficou. O Peixe Babel tá aqui, ficou com 153.711 inscritos. Um pouquinho mais, na verdade bem mais do que o original, mas não tem jeito, não tem como ele tirar do sovaco o valor certo. E um total de 1.010.254.420 visualizações. O que é compatível, né, com um canal que tem 150 mil inscritos. Vamos mudar a estratégia agora. Vamos usar mediana, vamos ver como que vão ficar os resultados finais. O Peixe Babel, nesse caso, ficou com 49.797, muito próximo do valor original, e um total de 1.595.976 visualizações. Também ficou interessante. Tem outras estratégias, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo um tutorial mais completo sobre como você imputa, como você introduz dados para Machine Learning, tá certo? É basicamente isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo também é comemorativo pelo relançamento do Science Vlogs Brasil, né? O Science Vlogs aí, essa iniciativa sensacional que agrupa uma série de divulgadores científicos, uma série de pessoas que trabalham com ciência na internet. Acompanhe aí, tem muito conteúdo novo lá, tem muito vídeo legal. Essa minha iniciativa de fazer um reboot no canal também é uma espécie de relançamento do Universo Discreto. Então acompanha lá o Science Vlogs, os canais do Science Vlogs, que vai ter muita coisa legal ali para vocês, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aí, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e espero vocês na próxima. Falou!